Escravidão, volume 1º. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Capítulo 1º. A Grande Agonia. Que horror! O horror! Que horror! Últimas palavras de Courtesy, personagem de Joseph Conrad no romance Coração das Trevas, 1902, sobre a loucura e a barbárie no antigo Congo belga. Por volta de 1750, o horror dominava as serras e os vales próximos à feira de Kassange, interior de Angola, assim descrito pelo historiador norte-americano Joseph Miller. Ali, as pessoas matavam e eram mortas como se a vida nada valesse. Não usavam roupas e consumiam carne humana e insetos vivos. Os cadáveres eram jogados nas estradas e devorados pelos famintos que por elas trafegavam. Quando estranhos se aproximavam, os fugitivos se escondiam na copa das árvores e atacavam todos os forasteiros que julgassem capazes de dominar. As guerras, agravadas por secas arrasadoras, produziram uma devastação tão absoluta que os homens mais jovens sobreviviam apenas da captura, do consumo e da venda de outros seres humanos. Cerca de 90% da população envolvida nos conflitos acabou dizimada. O território ficou quase completamente desabitado. Nos 2 séculos anteriores, o perímetro da escravidão tinha avançado continente adentro por cerca de 800 quilômetros, como se um tsunami colossal, partindo do litoral atlântico, tivesse devastado o interior africano. As razias tinham começado nas zonas mais próximas do litoral, entre 1520 e 1570, e progrediram rapidamente, cerca de 30 quilômetros cada década, à medida que aumentava a demanda por cativos do outro lado do oceano. Assim, a busca desenfreada por escravos chegou à região de Kassange, e assim continuaria ainda por mais 100 anos. Na metade do século XIX, às vésperas da abolição do tráfico negreiro no Brasil, já atingira o miolo do continente, a quase 2.000 quilômetros do litoral e a meio caminho entre Luanda, no Atlântico, e a ilha de Moçambique, no Oceano Índico, de onde outra onda de devastação partira com igual força. A fronteira de captura, sequestros, compra e venda de escravos tinha penetrado até o coração do continente, mas nem por isso haveria paz nas zonas pioneiras de fornecimento de mão de obra cativa. Ao contrário, por volta de 1830, cerca de 80% de todos os escravos que chegavam ao Brasil ainda tinham como origem regiões costeiras de Angola, prova de que a drenagem sistemática de moradores desses territórios se manteve inalterada ao longo de todo o período do tráfico negreiro. A destruição constante de Angola se apresenta como a contrapartida da construção contínua do Brasil, observou o historiador Luiz Felipe de Alencastro. Na esteira da grande onda escravagista ficava um cenário de morte e ruína. No século XVIII, uma vasta região de aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a quase 1/3 da área territorial brasileira, onde hoje se situam Angola e os 2 Congos, a República do Congo e a República Democrática do Congo, estava dominada pela guerra e pelo medo. Era um lugar altamente instável e perigoso devido ao regime de terror implantado pela ferocidade dos guerreiros e dos captores de escravos. Milhares de habitantes procuravam abrigo nas densas florestas e nas montanhas, todos fugindo dos conflitos e sequestros que alimentavam o tráfico no Atlântico. Jean Fancina, historiador e antropólogo belga, reproduziu uma interessante descrição da chegada dos portugueses a Angola, a guerra contra o Angola de Quiluange, título do rei ou soberano local, e o início do tráfico de escravos. A narrativa faz parte da tradição oral do povo Pende, que, no século XVI, vivia próximo do litoral e, pressionado pelo tráfico negreiro, se transferiu para o interior do continente. A história se refere a navios alados. Aos olhos dos africanos, as velas das naus portuguesas lembravam asas.
Um dia, os homens brancos chegaram em navios com asas que brilhavam como facas ao sol. Travaram duras batalhas com o Angola e cuspiram-lhe fogo. Conquistaram as suas salinas e o Angola fugiu para o interior. Alguns dos seus súditos mais corajosos ficaram junto ao mar e, quando os homens brancos vieram, trocaram ovos e galinhas por tecidos e contas. Os homens brancos voltaram outra vez ainda. Trouxeram-nos milho e mandioca, facas e enxadas, amendoim e tabaco. Desde então e até aos nossos dias, os brancos nada nos trouxeram senão guerras e misérias. Joseph Miller faz um cálculo assustador a respeito da mortalidade no tráfico de cativos no Atlântico. Ainda na África, entre 40% e 45% dos negros escravizados morriam no trajeto entre as zonas de captura e o litoral. Dos restantes, entre 10% e 15% pereciam durante o mês que, em média, ficavam à espera do embarque nos portos africanos. Em Benguela, um dos principais portos negreiros de Angola, até ao final do século XVIII, os traficantes simplesmente se livravam dos cadáveres jogando-os nas praias e nos rios. Muitos eram depositados nos esgotos a céu aberto da cidade. Dos sobreviventes que embarcavam nos navios negreiros, outros 10%, em média, morreriam na travessia do oceano. Na etapa seguinte, a do desembarque na América, mais 5% perdiam a vida durante o processo de venda e transporte para os locais de trabalho, muitas vezes situados em minas ou lavouras no interior distante, o que exigia longas caminhadas a pé por trilhas perigosas e traiçoeiras. Por fim, mais 15% faleceriam nos 3 primeiros anos de cativeiro em terras do Novo Mundo. As estimativas de Miller sugerem que, de cada grupo de 100 escravos capturados no interior da África, apenas 40 sobreviveriam ao final dessa extensa jornada entre os locais de captura e o destino final da viagem, do outro lado do Atlântico. Em torno de 60% do total perderiam a vida pelo caminho. Traduzindo em números absolutos, ao longo de mais de 350 anos, entre 23 milhões e 24 milhões de seres humanos teriam sido arrancados de suas famílias e comunidades em todo o continente africano e lançados nas engrenagens do tráfico negreiro. Quase a metade, entre 11 milhões e 12 milhões de pessoas, teria morrido antes mesmo de sair da África. Hoje, estima-se com relativa segurança que aproximadamente 12,5 milhões de cativos foram despachados nos porões dos navios, mas só 10,7 milhões chegaram aos portos do continente americano. O total de mortos na travessia do oceano seria de 1,8 milhão de pessoas, portanto, superior aos 10% citados por Miller para o caso de Angola. Dado o alto índice de mortalidade após o desembarque, apenas 9 milhões de africanos teriam sobrevivido aos tormentos dos 3 primeiros anos de escravidão no novo ambiente de trabalho. E o texto segue, mas isso será papo para um próximo vídeo. Escravidão, volume 1º. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Autor Laurentino Gomes, editorial Globo Livros. Escravidão, o fato histórico mais importante da história do nosso muito amado Brasil. É isso. Bom dia.